Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês, crianças? Espero que esteja bem. Vamos lá para estudar a matéria do dia de hoje? Não se esqueça de colocar nome e a data de hoje, né? Na nossa apostila. Olha que textinho legal. Fala sobre sopa de pedra. E ele fala assim que é para ler o texto e responder as questões abaixo. Sabe, quando vocês vão ler um texto, vocês podem estar passando um tracinho embaixo da palavra que vocês não conhecem. Porque quando a gente não conhece uma palavra, fica mais difícil da gente interpretar o texto, sabe? Então, assim, se vocês não conhecem uma palavra, vocês vão anotar e escrever lá no caderno o significado, olhar no dicionário e escrever o significado. A mamãe e o papai já baixou o dicionário no celular? Porque se a mamãe baixar o dicionário no celular, fica mais fácil ainda, sabe? De conseguir achar o significado das palavras, tá? Então vamos ler o texto. Um dia Pedro estava com fome e bateu à porta de uma velha rica, mas muito pão duro. Não dava comida nem para os cachorros que guardavam a casa dela. E a velha Pão Duro exclamou: "Já jantei e não sobrou comida." Pedro respondeu: "Não faz mal, se a senhora me emprestar uma panela com água e o fogo, faço uma sopa de pedra." A velha ficou curiosa. Sopa de pedra? Nunca ouvi falar nisso. A velha acendeu o fogo e encheu uma panela com água. Pedro jogou uma pedra dentro da panela e colocou-a no fogo. Depois Pedro disse: "A sopa vai ficar boa, mas ficaria uma delícia com cebola e sal." A velha deu a cebola e o sal para Pedro, que provou a sopa e falou: "Puxa, se tivesse um pedaço de carne, tomate, umas batatas e repolho, ficaria melhor ainda." A velha foi dando tudo o que Pedro pedia. Pronta a sopa, Pedro tirou a pedra e começou a tomá-la. Serviu um prato cheio e deu para a velha. Ela exclamou: "Ora, vejam só! E a tal sopa de pedra é boa mesmo." Olha que interessante, né? Essa história, muito legal. Pedro foi super esperto em convencer ela a fazer a sopa para ele, né? A fornecer os ingredientes para fazer a sopa. Olha que legal. Coloque em ordem dos acontecimentos, numerando a sequência da história. Pedro jogou uma pedra dentro da panela e colocou-a no fogo. Então vamos lá, numerar a sequência da história. A velha acendeu o fogo e encheu a panela de água. A sopa de pedra ficou muito boa mesmo. Aí, ó, esse aí é o último, né? Porque olha só, ela fala: "E a sopa de pedra é boa mesmo", tá? Então vamos contar aqui, ó. Temos 6 pontos. Então esse aqui vai ser o 6, tá? Então vocês vão ir lá na ordem dos parágrafos do texto e grifar o que tá falando lá, ó. Pedro estava com fome. Vamos voltar e grifar todos. Aqui, ó, Pedro estava com fome. É o primeiro, tá vendo? E aí depois vocês vão grifar todos os outros e ver a ordem que apareceu no texto, tá bom? Para não ter chance de erro, é importante grifar. Você concorda? Então, vamos lá. Você concorda com a atitude da senhora em negar comida até para o cachorro? Vocês vão responder, né, baseado na opinião que vocês percebem da história, né?
Eu, particularmente, se ela era rica, se ela não dava comida e o cachorro guardava a casa dela, não faz sentido, né? Não tá muito coerente. Será que ela dava ração pra ele? Né? Pode ser. Ela não dava comida e dava ração, não é? E sobre a atitude do Pedro, foi correta? Uai, eu acredito, assim, minha resposta pessoal, né, compartilhando com vocês. Eu acredito que foi correta, né, no sentido que ele, de repente, é uma pessoa que é mal-humorada, tá carente, e aí ele conseguiu ter, assim, uma sabedoria para que ela pudesse se simpatizar com ele, né? Quer dizer, ele usou a questão lá da pedra, que ele deve ter pensado assim, a pedra dá um gostinho, né? E de repente ele foi conseguindo que ela... E depois no final ela também desfrutou da sopa, não é? Então assim, eu acho que foi uma história legal, assim, engraçada, né? Divertida, enfim. Agora vamos para a parte de matemática. Observe os gráficos e responda. Animais e sua alimentação, no gráfico 1. Animais e seu corpo, no gráfico 2. Quantidade de animais. Olha lá, tem os animais herbívoros, tem os animais carnívoros, insetívoro, granívoro, onívoro. Ó, o herbívoro come ervas, o carnívoro come carnes, o insetívoro come insetos, o onívoro come ovos e o granívoro eu vou procurar saber, tá? Vamos lá. Observamos acima dois diferentes tipos de gráficos. No caso, um gráfico de barras e o outro de colunas. No gráfico de colunas, os elementos são representados verticalmente. Já no gráfico de barras, os elementos são representados horizontalmente. Nos dois exemplos, podemos perceber que na contagem de elementos, o desenho representa o mesmo tamanho e largura. Tá. Olha que legal. Aqui, ó. Os mamíferos, peixes, répteis, aves, anfíbios. Tá. Vamos seguir. Agora é sua vez. Qual deles é o gráfico de barras? Qual deles é o gráfico de barras? Barras é horizontal, sentido horizontal. Depois a pergunta é: qual deles é gráfico de colunas? Então a gente tem que... O gráfico aqui é de colunas. Depois, vamos lá na próxima pergunta. A todo tempo a gente tem que voltar no texto, tá? Nunca pode esquecer de voltar no texto. Ele pergunta assim, ó, qual o nome do gráfico 1? Vocês vão lá ver o gráfico do número animais e sua alimentação, ó. Animais e sua alimentação, tá? Depois, gráfico 2. Qual o nome do gráfico 2? Animais e seu corpo, tá? É muito tranquilo de fazer, né? Os dois gráficos trouxeram dados sobre as plantas, os animais ou a vida do homem? O que vocês acham? Tá super tranquilo também, né? Qualquer dúvida pode perguntar no grupo ou no privado, tá? Ó, o campeonato está chegando e o time precisa escolher um uniforme. Para o time. Sabemos que eles têm 3 opções de camiseta e 2 opções de bermuda. Escreva na tabela abaixo quantas maneiras diferentes o time pode combinar as camisetas e os shorts. Olha lá, vocês vão estar colocando aí, ó. Tá?
Também o espaço parece apertado, né? Para combinar os dois. Qualquer coisa, vocês fazem o desenho dessa tabelinha no caderno e faz lá com mais espaço, tá? Para ficar mais organizado, que aí vai ficar bem exprimido para poder escrever igual aqui, ó. Vai escrever camiseta branca e short azul, porque assim a gente tem que considerar que em cada retângulo desse tem que caber as respostas, a informação cruzada, tá? A gente faz um traço assim, ó, vertical e horizontal, e aí tem que bater, é na encruzilhada dos dois que a gente coloca a resposta. Por hoje é isso, tá? Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida pode perguntar. E bom final de semana. Fiquem com Deus. Até segunda.